Meus amados, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós estamos dando início agora a um estudo bíblico que terá por tema a regeneração de todas as coisas. Dentre alguns vídeos nós vamos tratar desse assunto. E eu creio que o Senhor vai iluminar a nossa mente com mais profundidade sobre a obra de regeneração. Você que assiste esse vídeo nesse momento, quero pedir que se inscreva nesse canal e deixe aí o seu like, como também compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais, para que assim você possa estar me ajudando a pregar a palavra do reino de Deus. Amém? Sem mais delongas, vou fazer aqui uma breve oração e nós vamos já entrar na palavra de Deus. Você que está em casa, que tem a palavra de Deus e quer assim acompanhar esse estudo, isso vai ser de suma importância para a sua vida, porque você vai conferir dentro da palavra de Deus aquilo que eu estou falando aqui para vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, desde já, meu Deus, venho pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Meu Deus, perdoa todas as minhas falhas. Venho pedir ao Senhor que o Senhor venha me conduzir dentro desse estudo pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha jogar por terra neste momento toda a barreira nas regiões celestiais, todo impedimento, a luta do inimigo, Senhor, que luta constantemente para impedir, meu Deus, a obra do Senhor, para impedir que as pessoas venham ao conhecimento da verdade. Meu Deus, joga por terra toda barreira, todo impedimento, espírito de incredulidade. O Senhor venha repreender pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Abre a nossa mente, meu Deus, pelo Teu Espírito, meu Deus, pela Tua palavra, para que nós possamos compreender a obra de regeneração que o Senhor está efetuando neste momento nos céus e na terra, e Teu nome assim ser glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Pega a sua Bíblia no capítulo 3, verso 1 e diante, vai ser onde nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Está escrito assim, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Verso 2. E este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer. Verso 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Verso 8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, meus amados? Observe que o Senhor Jesus falando com o príncipe, por nome Nicodemos, um homem da lei, instruído, conhecedor da lei de Deus, conhecedor das profecias do Senhor dada a Israel, era um homem com profunda intimidade com as Escrituras. E o Senhor escolhe ele para trazer esse tema sobre a regeneração. Quero fazer aqui uma observação que quando a Bíblia fala de regeneração, como do novo nascimento, aqui dentro desse contexto está falando das duas coisas, é uma coisa só. Regeneração, novo nascimento. Amém? Então, observe que no versículo 3 do capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus fala que aquele que não nascer de novo, os textos que está aí para vocês na tela, está destacado em vermelho, e isso é muito importante, por isso eu destaquei em vermelho algumas partes dos textos do capítulo 3, do versículo 3, do versículo 5, como também do versículo 6 e 7, tá bom? E o versículo 8 eu destaquei algumas partes dentro de cada versículo,
em vermelho. Por que eu destaquei em vermelho? Para nós compreender melhor o que o Senhor está falando. No versículo 3 do capítulo 3, observe que Jesus fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então observe que ele está falando que há uma necessidade do ser humano nascer de novo para poder então ver o reino de Deus. E nesse versículo ele está falando de ver, ou seja, está se referindo à visão espiritual. Nós sabemos que Deus é espírito e o reino de Deus é espiritual. Você não pode ver com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais. E a única maneira do homem pecador ver o reino de Deus, ou seja, ver Cristo como único e Senhor e Salvador da sua vida, se arrependendo dos seus pecados, é mediante ao novo nascimento. Amém? Nicodemo, obviamente, não entende. O versículo 5, Jesus explica que tipo de nascimento. Mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui, pois para nós compreender o novo nascimento, nós precisamos voltar para Gênesis, é o que nós vamos fazer. Nós vamos voltar para Gênesis e ali nós vamos entender o que aconteceu na criação para que então o homem tenha novamente a necessidade de nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Mas outra observância no verso 5. Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O versículo 3, se não nascer, não pode ver. No versículo 5, se não nascer da água do Espírito, não pode entrar. Então, observe, primeiro, ver, para depois entrar. Se a pessoa não conseguir ver o reino de Deus, obviamente a pessoa não vai conseguir entrar. E o texto-chave para nós compreender a necessidade do homem nascer de novo é o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui está falando da natureza pecaminosa do homem que é nascido da carne e a natureza espiritual do homem que é regenerado, ou seja, que nasce do Espírito de Deus. Mas nós vamos dar continuidade mais para frente dentro do capítulo 3. Mas antes vamos compreender Gênesis capítulo 1. Amém? Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, o versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra. Observe que Deus está criando o homem no 6º dia da criação, com o objetivo de dar todo o domínio da sua criação nas mãos do homem. Observe que no capítulo 2, o versículo 5 de Gênesis, a parte finalzinha do verso, não havia homem para lavrar a terra. Isso em Gênesis 2, verso 5, parte final. Não havia homem para lavrar a terra. Então Deus, no capítulo 1, verso 26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, para dominar, cuidar, zelar, lavrar a terra que Deus criou com todo amor perfeito, um equilíbrio pleno. Então, observe que quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para cuidar de toda a criação, no capítulo 2 de Gênesis, o versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando nós voltamos para o capítulo 1, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança criou homem e mulher. Logo no versículo 28, Deus abençoa o homem e abençoou Deus dizendo, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Observe que Deus, ao criar Adão e Eva, ele criou como modelo da humanidade. Isso é de suma importância eu e você entender. Adão e Eva, Deus criou como modelo, como uma matriz de Adão e Eva procederia toda a humanidade perfeitos como Adão e Eva era. Então, o objetivo de Deus e o plano de Deus para a humanidade está em Gênesis. Se nós entendermos Gênesis, nós vamos entender
todas as Escrituras. Então, isso é muito importante. O modelo para a criação de Deus é Adão e Eva, ali no Éden. Todos procederiam dele, homens e mulheres, os filhos, frutificai, quer dizer, gerar filhos, multiplicai-vos, esses filhos que ia nascer deles, ou seja, ia se multiplicar, crescer, casar, gerar filhos, família, e assim o objetivo era encher toda a terra de pessoas perfeitas, pessoas equilibradas, sem mácula, com relacionamento de profundidade com o seu Criador. Esse é o plano de Deus, não era, é o plano de Deus que a princípio foi usurpado por Satanás. Então Deus abençoou. Quando Deus abençoa, dizendo que é para o homem frutificar, multiplicar e encher a terra, nós podemos observar no capítulo 2, o versículo 8, que o Senhor ele planta um jardim no Éden. Outra observação aqui que é de suma importância. O jardim foi plantado no Éden. Não é o jardim no Éden, é o jardim no Éden. O Éden é uma geografia e o jardim foi plantado dentro do Éden. Isso é importante, você vai entender mais para frente. E ali, quando Deus planta o jardim no Éden, Deus faz brotar, Deus planta árvores agradáveis à vista. Esse é outro ponto importante, porque em toda a criação Deus não usa essa palavra árvores agradáveis à vista. Somente no Éden ele cria árvores agradáveis à vista, ou seja, eram árvores diferentes, certamente. O Éden não era um lugar igual toda a criação, mas era um lugar diferente de toda a criação, ou seja, um lugar de... Nós podemos entender que o Éden era uma espécie de sede, pois Deus ali se apresentava todos os dias para se comunicar com o homem. E outra observação muito importante é que Deus não morava com o homem. Deus visitava o homem, Deus passeava no jardim. Então logo nós entendemos que Deus não morava, Deus não habitava constantemente, mas Deus visitava e passeava pelo jardim. Nós vamos entender o porquê disso nos outros estudos, no decorrer desse estudo, tá bom? Então, Deus ele cria o jardim do Éden, coloca o homem lá para lavrar e guardar, ou seja, para cuidar da criação de tudo que Deus fez. No versículo 9 do capítulo 2, Deus, ao plantar essas árvores agradáveis à vista e boa para a comida, o Senhor coloca também a árvore da vida no meio do jardim. Essa expressão meio é muito importante nas Escrituras para nós entender outras revelações. Por quê? Porque Deus é o centro de toda a existência. Tudo Deus está no meio. Por que no meio? Porque Deus é o centro de toda a existência. Deus é a própria vida. Então, tudo tem que estar conectado em Deus e Deus está sempre no meio. O Senhor Jesus ele foi crucificado entre os dois ladrões. A árvore da vida, aqui que nós estamos mencionando, está no meio do jardim do Éden. A árvore da vida, em Apocalipse capítulo 21, no novo paraíso de Deus, a cidade santa, está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse versículo 21 e 22. Então observe que Deus está sempre no meio, pelo fato dele ser o centro de toda a existência. Deus coloca a árvore da vida, como também a árvore da ciência do bem e do mal. Observe que no capítulo 3, nós vamos observar que a serpente ela se levanta, ou seja, Satanás, um querubim, se levanta contra a criação de Deus e induz Eva ao pecado, como também Adão, através da sua astúcia. Mas antes aqui eu quero fazer uma observação aqui dentro desse estudo. Quando Deus pega o homem, ali no capítulo 2, o versículo 15 de Gênesis, ele colocou o homem ali no Éden para lavrar e guardar, ou seja, cuidar de toda a criação. E no versículo 16, o Senhor ordena a ele que de toda árvore que está no jardim deveria comer Adão, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não poderia comer, porque no dia que ele comesse, certamente morrerá. Deus falou que certamente ele morreria. Isso está no capítulo 2, o versículo 17. Quando
começa a tentação, as investidas de Satanás no capítulo 3, Eva começa a conversar com a serpente, a dar ouvido à sua voz, como algo comum e natural. Parecia ser algo comum e natural. E Eva, ela vai ali conversando com a serpente. A serpente já chega dizendo no capítulo 3, verso 1, é assim que Deus diz, ou seja, contradizendo a palavra que anteriormente o seu Criador dera a Adão. E certamente Adão passou esse ensinamento para Eva, de que todas as aves do jardim estariam livres para se alimentar, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você quer conhecer mais e saber mais sobre esse estudo, assiste a segunda parte desse estudo, porque eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Amém? Fique na paz do nosso Senhor Jesus.